Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e hoje na nossa videoaula de História do sexto ano, a aula de número 6, nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Então agora nós estamos iniciando um terceiro bimestre e o nosso tema, né, nossa unidade temática dessa vez, ainda dando sequência sobre falar sobre a invenção do mundo clássico, né? As sociedades que surgiram nessa época, como que elas se organizavam politicamente. E os objetos de conhecimento dessa videoaula então são as noções de cidadania e política que tinha na Grécia e vamos falar um pouquinho sobre o domínio, a expansão da cultura grega pelo mundo. Então, nessa videoaula, nós vamos trabalhar as habilidades 9, 10, 12, 15 e 19. O que seria essas habilidades? Como a gente pode resumir ela? Então, a gente vai falar sobre a civilização grega, né, na Antiguidade Clássica, qual que foi a herança dela para a humanidade, para nós aqui do Ocidente. Nós vamos entender um pouquinho como que a Grécia Antiga foi formada, as polis gregas, as transformações políticas e sociais pelas quais a Grécia passou. Vamos entender a questão da cidadania, o que é cidadania, quem podia votar, opinar na política das polis, das cidades gregas. Vamos descrever, né, a cultura, a produção cultural que surgiu naquela região nesse período. E vamos analisar os papéis sociais das pessoas, das mulheres no mundo antigo. Ok? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a Grécia hoje em dia, né? Então, eu trouxe para vocês um mapa que mostra aonde se localiza a Grécia na Europa. Então, ela ali faz fronteira com a Albânia, Macedônia, Bulgária, ali por próximo à Itália, à Turquia. Então, é esse mapa, essa região que está destacada na cor mais clara, são o território que compõe a Grécia. Ela é composta por várias ilhas, né, por arquipélago. E a Grécia, ou República Helênica, é um país europeu que fica ali no sul da região dos Balcãs. Então ela faz fronteira com a Turquia, a Albânia, a Bulgária, a Macedônia. Ela é banhada, né, a oeste pelo Mar Jônico. Ela tem ligação ali com a Itália. A capital da Grécia é a cidade de Atenas. E a língua que eles falam lá é o grego. E assim como vários países da Europa, a moeda dela é o euro. Então, assim, a região da Grécia é uma região muito montanhosa. A gente consegue ver aqui pelas fotos, né? O clima lá é seco, relativamente seco, e eles vivem, né, praticamente assim de atividades agrícolas. Eles cultivam muito algodão, figo, tabaco, maçã, azeitona, de qual eles fabricam, né, da azeitona o azeite. O azeite grego é muito famoso desde a antiguidade. Então, assim, o litoral grego, como a gente pode observar no mapa, ele é formado por várias baías, golfos, portos naturais. Então, assim, a Grécia é conhecida como um lugar muito belo, de lindas belezas naturais. Então, ela atrai muito turismo, né? Muitos turistas que vão lá visitar, conhecer essas praias, nessas belezas naturais gregas e também para visitar os pontos históricos antigos, conhecer templos, construções que pertenceram à cultura grega da antiguidade, ok? Então eu trouxe uma foto para vocês verem a cidade de Atenas, que é a capital grega, onde a gente consegue ver os prédios da antiguidade, mas também lá no topo da montanha um prédio, uma construção da Grécia Antiga. Uma foto também da ilha de Mykonos, que é um ponto turístico muito famoso, onde as pessoas vão passar férias. E a bandeira grega, para quem não conhece. Vamos falar então um pouquinho agora sobre a formação da Grécia Antiga, entender como que surgiu esse povo naquela região. Então, as primeiras organizações políticas que apareceram ali naquela região, nas ilhas do Mar Egeu, elas pareciam muito com as civilizações que surgiram no Egito e na Mesopotâmia, né? Ou seja, o povo procurando região que tinha rios para desenvolver a sua cultura, a agricultura, a criação de animais. E ali perto daquele mar, dos rios mais importantes daquela região, foram surgindo então, né, as primeiras comunidades que originaram as primeiras vilas e depois as primeiras cidades. Então, na região da ilha de Creta, por volta de 2000 anos antes de Cristo, já existia assim palácios luxuosos como esse da foto, né, da cidade de Knossos, onde foram surgindo povos já governados por reis,
com uma organização social mais elaborada. Então, nessa região, pra vocês terem uma noção, os reis cretenses, eles controlavam uma grande extensão de terra, onde trabalhavam muitos camponeses para eles, que trabalhavam e pagavam os impostos, os tributos, né, para os reis com a produção que eles tiravam lá da agricultura, da plantação deles. Então, assim, o principal registro que a gente tem desse povo bem antigo, né, dos cretenses, que vão ajudar a formar mais tarde os gregos, são alguns afrescos, algumas pinturas que ficaram, que sobreviveram ao tempo, pintado nas paredes de alguns palácios. Então, olha só essa foto da ruína do Palácio de Knossos. A gente consegue ver, né, um pedaço dele que sobrou, uma pintura lá que sobrou esse tempo todo, mais de 2000 anos mais de 2000 anos antes de Cristo, a pintura ainda existe, está lá esse vestígio histórico. Então os cretenses, eles tinham comércio, né, como a sua principal atividade econômica. E aí eles tinham uma grande habilidade da navegação marítima. Então assim, os cretenses, eles não eram gregos. E eles foram destruídos por outros povos que viviam na região, o povo aqueu, que também vai ajudar, né, a povoar essa região e mais tarde originar os gregos. Então os aqueus, eles foram os primeiros povos nômades, ou seja, que não tinha moradia fixa, ficava mudando de um lugar para o outro, e começaram a migrar ali para a região dos Balcãs. E aí eles se estabeleceram na região do Peloponeso, que é a região bem famosa ali da cultura grega. Mas isso foi por volta de 1600 anos antes de Cristo. E aí então os aqueus, né, formaram uma nova cidade, a cidade de Micenas, e também por isso que eles são chamados os aqueus de civilização micênica. Então os micênicos, eles eram bem conhecidos por cidades fortificadas. Se vocês olharem as ruínas aí da foto, uma cidade da cidade micênica, na cidade de Micenas, me percebe que sobrou, né, construções, muros de pedra, muralhas que protegiam ali a cidade deles. Então, pra vocês terem uma noção, essa cidade também tinha palácios, desenvolveram uma forte cultura comercial com regiões distantes ali da Grécia, com o Egito. Então foi uma cultura bem marcante naquela região, né? Antes de começar a formação da Grécia que a gente conhece. Então, os micênicos desenvolveram também um comércio marítimo muito forte. Eles tinham uma organização política centrada na figura de reis. Pra vocês terem uma noção, eles tinham dois reis. E aí, então, cada rei governava de um palácio aquela região. E eles criaram, né, uma forma de escrita, de registros, que isso foi preservado em algumas tabuinhas, em vasos de cerâmicas que foram encontrados pelos arqueólogos, e por isso que a gente sabe um pouco dessa cultura micênica, né, de 1200, 1600 antes de Cristo, e da contribuição deles naquela região. Então eles sumiram ali por volta de 1200 a.C., provavelmente por dificuldades econômicas, né, por terremotos que tinham ali na região e também devido à chegada de um outro povo, que eram os dórios, naquela região, que causou alguns conflitos entre eles. Então, na Grécia Antiga, né, como que ela era dividida essa sociedade, como que era organizada a política. Então, a Grécia Antiga era formada por um conjunto de cidades independentes. Cada cidade tinha o seu governo, a sua forma de se relacionar com a outra, de comandar a sua economia. E elas estavam espalhadas ali por todo o mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu, né, numa região que os gregos chamavam de Hélade. Então, se vocês observarem esse mapa da Grécia Antiga, do século 8, século VI, ali, antes de Cristo, a gente consegue perceber que a Grécia era dividida em várias partes. Então, para vocês terem uma noção, olha ali pelo mapa como cada cor representava uma região específica da Grécia. Então, a região que está em verde é a região que a gente chama de Grécia continental, que fica ali no sul da Península dos Balcãs, onde fica a cidade de Atenas, a região da Ática, né, fazendo fronteira ali com a Trácia e com a Macedônia.
Já a região que está marcada em roxo é o que a gente chama de Grécia peninsular, né? Ou a Península do Peloponeso, onde já ficava uma outra cidade grega muito famosa, a cidade de Esparta, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Já na região laranja, Grécia insular era a região, né, do Mar Egeu, das ilhas que ficam no Mar Egeu, da cidade de Knossos, a região ali de Creta. A região vermelha é a Grécia asiática, é a parte da Grécia que ficava no continente asiático, onde, né, um ponto famoso foi a cidade de Troia, que aparece em várias histórias e vários mitos da cultura grega. E por último, a parte em amarelo, que é a parte da Magna Grécia, tá? Que seria uma parte ali da Península Itálica, região que hoje em dia é a Itália, mas que os gregos, né, influenciaram ali por um certo tempo. Então, olha como a cultura grega, o povo grego, né, conseguiu se espalhar por um vasto território, em mais de um continente, né, e influenciar a sua cultura, essa região. Então, os gregos de antigamente, eles se alimentavam de pão, frutas, verduras, vagens, da pesca. Eles temperavam os alimentos dele com azeite, e a principal bebida era o vinho. Raramente eles comiam carne, né? Normalmente eles usavam os animais para criação, para produzir lã, couro, para fazer alguma vestimenta, ou para fazer sacrifício para os deuses, né? Mas a carne em si era mais rara na alimentação grega. As comidas deles, geralmente, né, eles adoçavam com mel, eles não conheciam açúcar, né, o açúcar da beterraba ou o açúcar da cana, como a gente costuma usar aqui no Brasil. Então eles adoçavam os alimentos deles com mel. Como que foi surgindo então esses primeiros grupos que vão gerar as primeiras cidades na Grécia, né? Então, com o fim ali daqueles povos que viviam naquela região, né, o povo micênico, o povo cretense, a região que hoje é a Grécia foi passando por várias transformações. Vários cenários sociais, econômicos e políticos foram surgindo ali naquela região. Então, naquela época, existia, né, a formação do que a gente chama de genos ou genos. O que são um geno? É uma propriedade em que uma grande família se mantinha ali unida, né? E juntos eles exploravam economicamente aquela terra, aquela região, né? Então, não era assim uma família rica, que tinha uma pessoa rica, um proprietário, que explorava outras pessoas. Era a família inteira que unidas trabalhava em conjunto, né, para produzir riquezas ali naquela região. A economia dos guenos era, né, agropastoril, eles dependiam da agricultura, do pastoreio, da criação de ovelhas, de animais. E lá, para uma família prosperar, né, ela dependia muito da qualidade das terras que elas estavam vivendo. Se lá realmente produzia as coisas que eles estavam plantando, que era necessidade básica para eles sobreviverem. Então, quando um gueno, né, produzia muita comida, ela sobrava, ficava excedente, essa riqueza eles usavam para comprar escravos, para contratar artesãos para fazer ferramentas, móveis, enfeites para eles, tá? Então, lá no Gueno, dentro daquele grupo, daquela família ali, tinha um líder comunitário, que ele era chamado do quê? De pater, né? Lembra até pai. Então ele que exercia a função ali de julgar as coisas erradas, de tomar as decisões administrativas daquele grupo, de mandar controlar a questão religiosa, né? Então, dentro do Gueno tinha uma divisão assim mais igualitária de bens, mas existia assim a figura de um chefe que comandava ali. Então, ao longo do tempo, né, os Genos foram
tendo dificuldades para se sustentar, as populações foram crescendo cada vez mais e as técnicas agrícolas que eles tinham não eram muito desenvolvidas, então não conseguiam produzir uma grande quantidade de comida em pouco tempo. Então a situação estava ficando cada vez mais apertada nesses grupos, nessas vilas, digamos assim, que eram esses guenos. E aí então, com o passar do tempo, né, esses grupos dos guenos foram se unindo um com o outro, formando grupos cada vez maiores, que aí recebiam o nome de fátrias, e essas reuniões de fátrias, com o passar, foram se juntando cada vez mais uma fátria com a outra, foram dando origem a tribos, que com o passar do tempo, essas tribos também foram se agrupando cada vez mais, e aí deu origem aos demos, que mais tarde esses demos vão gerar o quê? As cidades, né? As cidades gregas, as cidades-estados da Grécia Antiga. Então, se vocês olharem essa imagem que eu trago para vocês, a gente consegue perceber bem isso. Então, uma pessoa é um indivíduo, mas quando ela formava ali um grupo, uma família, né, que trabalhava junto, formava um gueno. Vários guenos se unindo formava a fátria, a fatria. Várias fatrias unidas formavam uma tribo. Várias tribos juntas, o demos, que vão virar mais tarde uma cidade-estado grega. Quando a gente fala em cidade-estado grego, os gregos chamavam a cidade deles de polis. E essa palavra polis, ela é bem assim, comum no nosso dialeto aqui até hoje em dia. Então, por exemplo, a gente não conhece algumas cidades que tem um nome polis no final? Penápolis, Fernandópolis. Então, olha que curioso, a gente usa ainda a palavra polis para se referir a cidades. Florianópolis. O que significa Florianópolis? Polis é cidade, flores. Então, Florianópolis, cidade das flores. Então, olha só, como a cultura grega, parece que não tem nada a ver com a gente aqui do Brasil, influencia a nossa cultura em vários aspectos. A gente fala que a cultura grega é o berço da civilização do Ocidente. Então, como o Brasil fica na parte ocidental do mundo, né, muita coisa da cultura grega influenciou países da Europa, que influenciou os países da América e por aí vai. Então vamos entender como que funcionava uma cidade grega, né, uma polis grega. Então a gente consegue ver pelas imagens que ela tinha um comércio muito rico, muito variado, que o povo se reunia para discutir, conversar nas praças. Então, assim, na cidade grega, na polis grega, não tinha uma separação. Ah, isso aqui é a área rural e essa aqui é a área urbana da cidade. Tudo fazia parte da polis grega. Então, assim, para a parte mais rural, eles tinham um nome, Quirora. E a parte mais urbana também tinha um outro nome, Astei. Mas uma estava ligada na outra, tá? Uma fazia parte da outra. E aí, então, na cidade grega, na polis, tinha uma parte mais alta da cidade, que era chamada de Acrópole. E geralmente nessa parte mais alta é onde ficava o templo, em homenagem ao deus que protegia aquela cidade. Aquela cidade grega tinha o seu deus protetor. Então eles construíam o templo sempre na Acrópole, na parte mais alta da cidade. Já na região mais baixa da cidade, a região da Ágora, era um espaço onde tinha as feiras, os mercados, as casas de banho, que era tipo um banheiro público que eles usavam, piscinas e tal. Né? Então, assim, várias cidades gregas foram famosas. A gente pode citar na região do Peloponeso, da de Esparta e a de Corinto. Na região da Ática, a gente pode citar a cidade de Atenas, que, né, é a capital da Grécia ainda. Que existe lá as ruínas da cidade de Atenas antiga, né? Atenas atual. Tem a cidade de Tebas, de Delfos, Mileto, Efeso, Esmirna. Então, assim, são várias cidades gregas famosas que deixaram mitos, lendas, monumentos, que os historiadores ainda buscam informação, pesquisam sobre elas. Então, durante o século V a.C., né, 500 anos ali antes de Cristo nascer, o poder político das cidades gregas, ela se polarizou, ela ficou
sendo dividida e disputada pelas duas cidades gregas mais famosas da época, que era a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então, os atenienses, que eram as pessoas que viviam em Atenas, e os espartanos, que eram os que viviam em Esparta, eram os mais influentes, eram as cidades mais poderosas, que tentavam ali dominar a região, fazer alianças com as cidades vizinhas, formarem um grupo, tá? Então, Atenas, ela juntou ali diversas polis perto dela e formaram uma liga, um grupo econômico que eles chamavam de Liga de Delos. Já os espartanos fizeram a mesma coisa, se reuniu contra as cidades da sua região e formou um outro grupo chamado a Liga do Peloponeso. Então olha só que legal esse desenho que eu trago para vocês, é uma representação de uma cidade grega. Então, como eu falei para vocês, a parte do campo, a parte da cidade, tudo junto, é uma coisa só. Tudo isso é uma polis grega. Mas cada parte, né, tem o seu nome ali, a sua particularidade com o que ela servia. Então vamos lá. Se vocês olharem lá no topo da imagem, como eu disse, é a Acrópole. É a parte mais alta. Olha lá, um templo, né? Templos em homenagem aos deuses. Mais à direita da Acrópole tem o teatro. Os gregos gostavam muito de teatro. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então eles faziam esses lugares onde ocorriam os espetáculos. Também tinha a região do estádio, ou seja, onde tinha as atividades esportivas, onde tinha jogos, competições esportivas. As casas ali, né, no centro da cidade, normalmente essa cidade ela era cercada por muralhas para proteger eles de ataques de povos inimigos, e do lado de fora da cidade, então, era a região do campo, onde tinha as plantações, algumas famílias morando, trabalhando ali naquela região. Então, dentro da cidade existia o comércio, as feiras, né? Existiam as casas de banho, então, um lugar onde eles iam tomar banho, com piscinas com água quente, com água fria. Tinha também outros templos menores para eles fazerem culto aos seus deuses. Então, assim, os gregos eles são politeístas, eles acreditavam em vários deuses diferentes. Tinha um deus principal que era construído e aquela cidade em homenagem a ele, mas também os outros gregos, a maioria da população, cultuavam outros deuses menores, que não era o deus principal da cidade, então tinha outros templos menores para fazerem oferendas, cultuarem eles, tá? Ahn, Perto ali sempre tinha um porto, que era onde ia ficar os navios, que iam levar os produtos, fazer mercadorias, né? Manter o comércio ali com as regiões vizinhas. No centro da cidade, então, tinha a Ágora, que eu falei para vocês, que é onde ficava uma praça, né? Onde rolava ali o comércio. Então, essa imagem mostra, representa um pouquinho, porque tem uma noção da grandiosidade de uma polis, de uma cidade grega. Então, quando a gente fala em cidade grega, eu digo para vocês que as mais famosas são Esparta e Atenas. Vamos conhecer um pouquinho então da cidade de Esparta. Então, a cidade de Esparta, né, ela vai surgir ali entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo, e ela teve uma grande hegemonia, um grande poder sobre as demais cidades gregas ali ao redor dela, né? Então a polis, a cidade de Esparta, ela surgiu com a chegada do povo dório ali naquela região da península do Peloponeso. Eles que dominaram aquela região, se apropriaram, pegaram as melhores terras e aí fundaram, né, a cidade de Esparta. Então a cidade de Esparta, ela tinha uma sociedade dividida em três grupos, né? Que é o que a gente vê na imagem aqui: os esparciatas, os periecos e os ilotas. Então, esparciatas eram as pessoas que possuíam as melhores terras, eram os cidadãos espartanos, é aqueles que nasceram em Esparta, filhos de espartanos. E aí, então, esses homens que nasceram em Esparta, os esparciatas, eles que tinham um poder político ali na cidade. Então, apenas os cidadãos, membros das famílias mais importantes, entre esses esparciatas, que poderiam concorrer a cargos públicos, né, na magistratura e ajudar ali na administração da cidade na parte
política. Então, por isso que a gente fala que a cidade de Esparta ela tinha um regime, um governo oligárquico. O que é um governo oligárquico? Onde só um grupo bem restrito, um grupo pequeno de gente influente, poderosa, que governava a cidade, que tomava as decisões por ela. Pra você ter uma noção, a cidade de Esparta tinha dois reis, né? Então, um cuidava da cidade, enquanto o outro vivia ali liderando o exército num caso de guerra. Então a cidade de Esparta ela é bem famosa por ser uma cidade que valorizava a guerra, a ponto de ter dois reis, um para ir para a guerra e o outro para cuidar da cidade enquanto as guerras ocorriam. Então lá na cidade de Esparta, né, as leis eram formadas por um grupo chamado Gerúsia, que era um conselho, um grupo formado por 30 anciões, ou seja, 30 homens mais velhos da cidade, né, de famílias importantes. E essas leis que eles formavam, a Gerúsia, elas tinham que ser aprovadas por um outro grupo, pela Ápela. A Ápela era um outro grupo, uma assembleia formada por cidadãos, né, por esparciatas com mais de 30 anos de idade. Então, olha só como a política espartana, né, desde fazer as leis até decidir se elas iam valer ou não na cidade, era sempre tomada essas decisões pelos esparciatas, pelos membros mais importantes, mais influentes, mais ricos da cidade de Esparta. Tirando isso, existia um comitê de 5 cidadãos que formavam, né, o Concílio de Éferos. O que é Éforos? O que era o Concílio de Éforos? Era um grupo, uma assembleia de cidadãos que eles iam supervisionar a política da cidade, julgar os crimes importantes, fazer uma espécie de um tribunal. E aí então, esse cidadão esparciata, esse cidadão que vivia em Esparta, ele tinha que servir essa cidade, o exército da sua cidade, porque Esparta era uma cidade, uma sociedade militarista que valorizava o exército, que valorizava a guerra, né? Tirando então os esparciatas, existiam os outros dois grupos que eu falei. Quem que eram os periecos? Eram os homens livres, que eles não tinham direito político de fazer lei, de, né, opinar ali na política espartana, mas eles se dedicavam ao comércio, ao artesanato, à propriedade privada, propriedade de terras, e também um outro grupo, o último, eram os ilotas, que eram os servos, que trabalhavam ali, né, nas casas, nas propriedades dos espartanos, dos esparciatas. Eles não eram escravos, eles eram servos, ou seja, eles pertenciam ao governo, ao Estado, né? Eles não podiam ser vendidos, mas eles tinham que ficar ali presos naquela terra servindo o seu patrão, né? O seu chefe. Como que era a educação espartana, então? Como a gente viu que a cidade de Esparta era voltada para guerra, então desde pequeno os cidadãos, os meninos, né, eles passavam por duras provas para ver se eles seriam bons guerreiros. Então as crianças que desde o nascimento já mostrassem alguma deficiência, algum problema físico ou mental, elas eram jogadas de um desfiladeiro, de um penhasco, elas eram abandonadas na floresta, porque os espartanos não queriam crianças defeituosas, eles queriam umas crianças perfeitas para, né, passarem por um treinamento e se tornarem soldados perfeitos para manter a fama guerreira da cidade de Esparta. Então, pra vocês terem uma noção, aos 7 anos de idade, os meninos espartanos eram tirados da sua casa, da sua mãe, do seu pai, e eles iam morar em quartéis. E lá eles começavam a fazer treinamentos, né? Passavam por exercício físico, aprendiam a ler, a cantar. Então eles tinham um treinamento bem rigoroso para aperfeiçoar o seu corpo e se dedicavam ali ao exército, ao treinamento militar, para suportar muita dor, muita fome, muito frio e se tornar bons soldados. Depois de alguns anos de treinamento, quando eles estavam ali mais adolescentes, eles passavam por um ritual de passagem, né, onde eles iam ter que provar ali, fazendo uma prova, uma missão,
para ver se eles iam ser guerreiros mesmo, espartanos, ou não, se eles iam ser rebaixados, né? Então, se eles passassem por esse treinamento aí, por essa prova de sucesso, provassem que eles eram guerreiros dignos, eles entravam para o exército espartano, ali por volta dos 20 anos, onde eles iam servir esse exército até os 60 anos. E as meninas, o que aconteciam com elas em Esparta, né? Porque os meninos eram para ser soldados. Então, as meninas em Esparta, elas já recebiam um treinamento desde pequena para serem mães, para serem boas donas de casa, para dominar as artes domésticas. E ali por volta, então, dos 20 anos, essas meninas eram obrigadas a se casar, né? E os homens tinham que ter ali por faixa de 30 anos. Então, olha lá, a menina ficava em casa, tendo treinamento, sendo educada, até os 20 anos para casar com um rapaz de 30 anos. Então, na cidade de Esparta, eles valorizavam muito a educação feminina, principalmente da parte das atividades físicas. Então, as meninas de Esparta, elas passavam por treinamento físico, por torneios. Para quê? Para que elas se tornassem mulheres fortes e saudáveis e pudessem no futuro dar luz a crianças, né, saudáveis que vão gerar soldados fortes e saudáveis para a cidade de Esparta. Se nós vimos então que existia Esparta, a cidade da guerra, na outra região da Grécia se destacou a cidade de Atenas. Então a cidade de Atenas era completamente diferente dessa vida militar dos espartanos. Em Atenas, eles, que viviam ali na região da Ática, né, eles eram mais atentos às ciências, às artes, à educação. Né? Então Atenas, no século 6 a.C., ela era governada por uma aristocracia, ou seja, um grupo de famílias importantes, de proprietários rurais, que se elegiam ali entre eles, né, quem seriam os responsáveis por comandar o exército, criar as leis, fazer as leis serem cumpridas. E aí esses grupos então de aristocratas, de famílias ricas, eles tinham muitos escravos, né, que naquela época os escravos eram os prisioneiros de guerra, que trabalhavam para eles nas minas, na agricultura, no artesanato, fazendo tarefas domésticas. Então esses escravos possibilitaram, né, que esses homens ricos e livres se dedicassem ao que em Atenas? À política, ao estudo, ao ócio, ou seja, não fazer nada, né, só ficar ali curtindo, contemplando a natureza, o mundo. Então assim, os atenienses, né, compunham o que a gente chama de demos, que compreendia ali aquele grupo, os camponeses, os artesãos, os comerciantes. Então, tirando então o cidadão de Atenas, que era, como a gente consegue ver na imagem aqui ao lado, a pessoa que nasceu em Atenas, né, o homem adulto, livre, que o pai e a mãe eram atenienses, não importava se eles eram rico ou pobre, eles tinham um poder assim de participar da política de Atenas. Por isso que a gente fala que Atenas, com o passar do tempo, ela virou uma democracia, ou seja, o povo, no caso lá, o cidadão ateniense, que era o homem, filho de pai e mãe que nasceu em Atenas, eles podiam opinar na política, eles podiam participar da vida política da cidade, opinar sobre as leis que a cidade, né, tinha, diferente de como a gente viu em Esparta. Então, tirando esse grupo dos cidadãos atenienses, tinha os metecos, que eram os estrangeiros, as pessoas que não eram de Atenas, mas que foram morar lá. Eles trabalhavam no comércio, eles faziam artesanato, emprestavam dinheiro, né, a juros, mas eles não tinham poder político, eles não eram cidadão de Atenas, eles não podiam opinar na política, eles não tinham os direitos que os cidadãos gregos tinham. E por último, então, o grupo ali mais explorado, com menos autoridade, eram os escravos, os prisioneiros de guerra, ou filhos de outros escravos, né, que trabalhavam nos campos, na mina, no artesanato, para os cidadãos atenienses. Como que era a educação ateniense, então? Nós vimos que Esparta era voltada para a guerra. Né? Os meninos já iam para o treinamento militar e as meninas, treinamento físico também ali para virarem boas mães, boas parteiras. Já em Atenas, a educação era bem diferente. Como que era?
Então lá eles criavam uma ideia da cultura ser o primordial. Então os meninos eles iam para a escola aos 6 anos de idade já para aprender a ler, fazer cálculo, escrever, recitar poesia, fazer canto, ginástica. Eles cultivavam um amor assim pela sua cidade, né? Pelo seu povo, pelas artes. E normalmente eles tinham um pedagogo. O que era um pedagogo? Era um escravo que acompanhava a criança na escola, que ajudava a criança nos estudos. Daí que vem a palavra pedagogia, né? Que é quando um professor ensina uma criança, a educação das crianças. Vem dos gregos isso, né? Pedagogia vem de pedagogo, ou seja, do escravo que ajudava a educar a criança grega ali na cidade de Atenas. Olha lá, outra influência grega na nossa vida. Então lá, a criança ia estudar com 6 anos, passava anos e anos ali estudando essas coisas todas. Quando eles chegavam por volta dos 18 anos, os meninos aí que eles entravam no exército. E aí eles frequentavam ali o liceu, a academia, passando por esses estudos, para se tornarem cidadãos. Já as meninas era diferente. As jovens que tinham dinheiro de famílias ricas, elas aprendiam a ler, a escrever, cantar, tocar instrumento, recitar poesia, né? Mas as meninas, as mulheres, não podiam frequentar festas que não fossem festas religiosas. Elas só podiam ir em festas religiosas e não podiam comer na mesa quando tinha visita, algum estranho naquela casa, né? Quando elas iam sair para a rua, elas tinham que estar sempre acompanhadas por outra pessoa. Então, olha como a liberdade feminina na cidade de Atenas, que eles eram tão cultos em alguns aspectos, era mais fechada, restrita em outros. Lá, então, as meninas casavam por volta dos 15 anos, o pai que escolhia o noivo, e quando a menina casava, aí ela deixava de ser membro da família dela, ela virava membro da família do seu marido, do seu noivo, né? E ela muitas vezes perdia o contato que ela tinha tanto com a família dela de origem. E aí então, o principal objetivo desses casamentos, né, da mulher grega ali, era que ela gerasse filhos, herdeiros para o seu marido. E quando isso não acontecia, por algum motivo, ela podia, né? Ou melhor, o marido podia pedir divórcio dela, se separar dela porque ela não gerou um filho, né? Não cumpriu com essa obrigação ali de mulher, de mãe para a época, né? Então as meninas pobres, ao contrário das ricas, elas já tinham mais liberdade. Era mais difícil elas aprenderem a ler, escrever, né? Mas elas trabalhavam na rua, no campo, então elas tinham mais liberdade do que as meninas mais ricas da sociedade ateniense. Olha essa foto que bacana da cidade de Atenas, atualmente, né? Como eu disse, é a capital da Grécia. Então a gente consegue ver os prédios atuais e vários prédios, construções antigas da Grécia antiga, de antes de Cristo. Então a gente consegue ver templos, teatro, muralha. Olha que bacana, né? Essa ideia do antigo e do novo convivendo junto ali na mesma cidade, no mesmo espaço. Então os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, eles tinham deuses para tudo, né? Nossa, dezenas e dezenas de deuses. Mas os deuses mais famosos deles são esses que eu trouxe para vocês aqui, que é Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Artemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. Então os gregos acreditavam que os deuses existiam, que os deuses influenciavam a vida deles. Por isso que era importante que eles rezassem para os deuses, fizessem homenagens, oferendas, né, para cultuar os seus deuses, para terem proteção, para terem seus pedidos atendidos, para terem saúde, sucesso. Então eles tinham um deus para cada coisa. Então, por exemplo, Zeus era o pai dos deuses, o deus chefe, o deus dos trovões, dos raios. Aí ele tinha o irmão dele ali, Poseidon, que era o deus do mar. Outro é,
deus ali, né, tinha a Atena, que era a deusa da sabedoria, do conhecimento. Tinha o deus Ares, que era o deus da guerra. A Artemis, a deusa da caça, da lua. O Hermes, deus do comércio, das mensagens, o mensageiro dos deuses. A Hera era a esposa de Zeus, né? A deusa do casamento. A Deméter, a da colheita. O Hefesto, da metalurgia, do ferro. Apolo, da beleza, da música, do amor, né? Masculino. Dionísio é da festa, do vinho, da alegria. E a Afrodite da beleza feminina e do amor também, do amor feminino, tá? Então olha como eles tinham deuses para tudo. Então quando eles queriam, né, fazer uma oferenda aos deuses, eles iam lá no templo, ou os gregos também tinham altares em casa ali onde eles faziam a oração deles, as oferendas, assim como umas religiões hoje em dia, né? Tem gente que tem assim o seu altar em casa para o seu santo. Os gregos também tinham a forma deles de homenagearem, cultuarem os seus deuses. Era comum que eles buscassem o oráculo. O que é um oráculo? Eles iam até o templo na cidade deles. O oráculo mais famoso é o da cidade de Delfos, né? E lá nesse oráculo eles faziam perguntas, eles encontravam uma pessoa lá que lia a sorte para eles, que faziam revelações, que davam conselhos e ajudavam eles a tomarem decisões, né? Outra contribuição grega que a gente tem até hoje em dia, que surgiu ali com eles, é o teatro. Então, foram os gregos que inventaram o teatro para homenagear o deus Dionísio, o deus das festas, do vinho, da alegria. E aí então, foi com os gregos que surgiu a comédia e a tragédia. Que é uma comédia, né? Quando é uma história, uma peça que retrata uma história engraçada, que você ri de uma situação, que você zoa os defeitos de uma pessoa, né? Já a tragédia não, é uma história triste, com um final assim trágico, violento, que alguém morreu, alguém se deu muito mal, né? Passa a ideia de tristeza. Então, naquela época, os gregos se destacaram por ter desenvolvido o teatro, essas peças desses dois gêneros. Alguns dramaturgos, né, escritores de peças famosas da Grécia, foi o Eurípides, o Ésquilo e o Sófocles, e eles que inventaram, né, os gregos, o teatro. Mas aí tem uma coisa bem diferente, o teatro deles era bem diferente do nosso. Por quê? Porque as peças eles encenavam usando máscaras. Então, o ator, que naquela época só podia ser homem, não deixava a mulher ser atriz, se ele fosse fazer um papel, qualquer que seja o papel de uma mulher, de um deus, de um homem, ele tinha que usar essas máscaras que tem na imagem, né? Feitas de pedra, de argila, para representar o personagem ali na peça. Então olha como que era, né, de acordo com as imagens, as arquibancadas, né, onde ocorriam os teatros gregos. Olha a imagem desenhada de como era e olha a foto de uma ruína do que sobrou, né, de um teatro grego daquela época. Os gregos também se destacaram muito na arte. Eles construíram grandes templos em homenagem aos seus deuses, como o templo do Partenon, lá em Atenas, que é esse da imagem e as ruínas que sobraram até hoje em dia, né? Eles revestiam esses templos com mármore branco, para esses templos ficarem bonitos, e lá eles cultuavam seu deus. Então, por exemplo, na cidade de Atenas, a deusa principal protetora ali da cidade era a deusa Atenas, a deusa da sabedoria. Os atenienses não gostavam mais do estudo, da cultura, da educação, então a deusa deles é lógico que ia ser a deusa Atenas da sabedoria. Lá em Esparta, por exemplo, que é a cidade da guerra, eles adoravam uma guerra, o deus deles era o Ares. Eles homenageavam o deus Ares, que é o deus da guerra. Então a arquitetura grega ela foi muito famosa pelas construções terem colunas, né, sustentando os templos, as casas.
E também, muita coisa que a gente sabe da cultura grega, dos costumes deles, é graças aos vasos, às ânforas que eles faziam, e eles pintavam esses vasos, essas ânforas, com cenas do dia a dia deles. Então, olha lá, a gente consegue ver aqui alguns vasos que mostram a cena de batalha, cena deles no dia a dia, correndo, praticando agricultura, né, de lendas, histórias que eles contavam. Então, olha como a arte grega, né, ajudou a decifrar várias coisas da vida deles, de um povo que sumiu há tantos séculos atrás. Então, além de construírem templos com essas colunas do tipo dórica, jônica ou coríntico para sustentar essas construções, eles também se destacaram nas esculturas. Olha essas esculturas gregas, né, como elas eram perfeitas, como são detalhadas. Você vê os músculos das pessoas, os detalhes do cabelo, da barba. Né? Então eles tinham assim uma técnica bem sofisticada de fazer as suas esculturas, a sua arte. Outra coisa que os gregos criaram e que a gente usa até hoje em dia é a ideia dos Jogos Olímpicos. Então, hoje em dia, a gente sabe que a cada 4 anos existem os Jogos Olímpicos. Os países se reúnem, mandam atletas para um lugar onde eles vão disputar provas físicas, vários esportes, e aí vão, né, ganhar medalhas para quem conseguirem os melhores tempos ou conseguirem as vitórias ali no seu campeonato. E aí sai um ranking, né, dos países que têm os melhores esportistas. Então, essa ideia surgiu com o francês, por quê? Com o Pierre de Coubertin, que era um francês, falou: Nossa, vamos pegar os gregos que eles tinham essa mania de fazer competição de esportes e vamos fazer uma competição de esportes reunindo os países do mundo inteiro. Então, olha outra herança da cultura grega, né? Que é as Olimpíadas. E por que existem as Olimpíadas? Porque tinha uma cidade chamada Olímpia. E essa cidade de Olímpia, lá na Grécia, ela que sediava, ela que reunia atletas das outras cidades vizinhas para fazer os jogos esportivos. Daí que vem a expressão Jogos Olímpicos. Eram os jogos esportivos que aconteciam em Olímpia, onde cada cidade mandava ali um grupo de atletas para disputar as principais provas da época. É lógico que hoje em dia tem um monte, dezenas de esportes diferentes que são, né, disputados nos Jogos Olímpicos modernos de hoje em dia. Mas naquela época, nos Jogos Olímpicos gregos, tinham menos provas. Então tinha só corrida, o salto, arremesso de disco, luta, arremesso de dardos. E uma coisa curiosa é que nos Jogos Olímpicos antigos só os homens participavam. As mulheres, elas não podiam ficar na plateia, elas não podiam assistir os homens. Ainda mais que tinham provas que os homens disputavam pelados, sem roupa, né? Então elas não assistiam. E hoje em dia não, né? Nos Jogos Olímpicos modernos tem as provas femininas e as provas masculinas. E aí então, quando o atleta ganhava uma prova lá, o que acontecia na Grécia Antiga? Ele ficava famoso, ele ficava super conhecido na sua cidade, as pessoas faziam estátua para homenagear ele, ele virava um herói da sua cidade por ter vencido, né, algum esporte, alguma prova ali no jogo olímpico. Hoje, quando alguém ganha uma prova, ele ganha uma medalha, né? Prata, ouro, bronze, de acordo com o lugar que ele fica. Mas naquela época não. Quando o grego vencia uma prova na Olimpíada, ele ganhava uma coroa de louro. O que é isso? Né? É tipo umas folhinhas, uma plantinha que colocava ali na cabeça dele, uma homenagem à vitória dele. Então, os jogos eram tão importantes naquela época, os Jogos Olímpicos, que eles paravam de guerrear cidades entre eles ali, suspendiam a guerra para mandar os seus atletas para participar dos Jogos Olímpicos. Já outra contribuição bem famosa da Grécia para a atualidade, né, para o mundo todo, foi a questão do pensamento filosófico e também algumas descobertas científicas. Então, para vocês terem uma noção, os gregos que inventaram o gnomon, aquele relógio de sol,
Eles que criaram a alavanca, a porca, o parafuso, a engrenagem, que a gente usa até hoje em dia para fazer vários equipamentos funcionarem, né? Alguns gregos fizeram grandes descobertas na parte da física, da matemática, da astronomia. E eles criaram a filosofia. O que é filosofia? Uma ciência que estuda, tenta buscar explicação para as coisas da vida, do mundo, né? Filosofia significa amor à sabedoria. Então eles procuram descobrir as respostas para as grandes perguntas da vida. Por que existe a vida? Por que a gente morre? Sabe, eles tentam descobrir isso. Então, a cultura grega se destacou por vários filósofos, pessoas, homens, pensadores que gastaram tempo da sua vida em discutir essas questões, em tentar entender o mundo, tentar entender as coisas ao seu redor. Então, quando a gente fala em filosofia grega, em filósofos gregos, a gente escuta falar muito em Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três grandes filósofos gregos fizeram grandes estudos, grandes descobertas, deixaram registros para a posteridade, para nós, que vários povos, várias culturas leem, se influenciam pelo pensamento deles. Então eles se reuniam ali, na academia, ali na espécie de escola deles, para discutirem, observarem, conversarem, estudarem sobre o mundo. Como eu disse para vocês, os gregos, eles faziam muitas guerras, né? Entre eles, entre uma cidade-estado com outra. O que é uma cidade-estado? Vamos lembrar, né? Então, Polis é uma cidade grega. E ela é uma cidade-estado. O que é isso? É uma cidade que tem seu próprio governo. Ela cria sua própria lei, né? Então, cada cidade grega era uma cidade-estado. Ela tinha suas próprias regras, suas próprias leis, o seu próprio líder. Eles não se entendiam como um povo só, né? Eles, cada um, defendiam ali a sua cidade. Então era muito comum uma cidade guerrear com a outra por território, por riquezas. Ou também era muito comum elas se unirem, às vezes, para enfrentar algum inimigo que estava atacando a região, algum inimigo de fora, né? Então existiu as guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. O que foi isso, né? Foi um confronto ali entre os gregos e os povos persas que viviam ali próximo da região deles. Então, durante o século quinto, 5 a.C., a região ali da Jônia, na Ásia Menor, foi disputada pelos gregos e pelos persas. Então, as colônias gregas se reuniram para botar os persas para correr, né? E aí, então, durante décadas, de 492 a.C. a 449 a.C., houve essa aliança entre várias cidades gregas para enfrentar os persas. Pra você ter uma noção, Esparta e Atenas, né, que eram cidades rivais, elas se uniram, juntaram seus exércitos, seus grupos, para enfrentar o rei Pérsia, Dário I, e depois o filho dele, Xerxes, né? Então essa guerra média é aquela guerra que aparece no filme 300 de Esparta. Já outra guerra bem famosa foi a Guerra do Peloponeso, que foi ali de 431 a 404. Só que dessa vez essa guerra era entre os próprios gregos ali. Era entre Esparta e Atenas. Esparta não tinha um grupo e Atenas também não tinha um grupo deles. Pois então, os dois grupos se enfrentaram ali durante praticamente 27 anos, né? Para ver quem ia se comandar ali a região da Grécia. Então, foram assim décadas de conflito entre eles que acabou levando Esparta à vitória e Atenas à derrota, mas que enfraqueceu muito aquela região e contribuiu para que outros inimigos que viviam ali na vizinhança, no caso os povos da Macedônia, os macedônicos, atacassem a região da Grécia e os conquistassem depois. E aí vai surgir então o Império Macedônico. Então, olha só, a Grécia, que foi uma região tão rica, com várias cidades independentes, com características próprias, por elas entrarem em conflito entre elas mesmo, elas acabaram ficando enfraquecidas
e um povo vizinho foi lá, conquistou e dominou eles. Então, o povo macedônico, que na época era liderada pelo Filipe II, né, atacou ali a região da Grécia, conquistou algumas partes dela, e depois, quando ele morre numa guerra contra os persas, o filho dele, o Alexandre Magno, que a gente conhece na história como Alexandre o Grande, né, sobe no trono no lugar do pai e passa a dominar, a conquistar regiões vizinhas. Pra você ter uma noção, quando o Alexandre Grande, né, o Grande, começou ali a atacar as cidades, a conquistar territórios para o seu povo, para a Macedônia, ele transformou a região que ele conquistou no maior império que se tinha notícias naquela época. Então ele conquistou partes da Grécia, da Índia, da Mesopotâmia, da Pérsia e do Egito. Olha esse mapa, gente. Olha o tamanho do território que, né, o Alexandre o Grande conquistou para o povo dele, que são as áreas que estão em laranja. Então a área que está em verde ali era a Macedônia, quando o pai dele governava, o Felipe II. Aí o pai dele começou, né, a conquistar umas regiões ali perto, já algumas partes laranja. E depois o Alexandre o Grande foi conquistando cada vez mais território. Então conquistou o Egito, Grécia, Mesopotâmia, Pérsia. E uma coisa interessante é que ele ia fundando nesses territórios cidades. E as cidades ele batizava de Alexandria, ou seja, cidades em homenagem a ele mesmo, para mostrar como ele era poderoso. E nessas cidades de Alexandria, ele queria desenvolver a cultura, né? Levar a cultura para os povos que ele dominava, que ele conquistava. Então, ao contrário da maioria das pessoas, que quando vence alguém na guerra, mata todo mundo, ou obriga, né, as pessoas a serem seus escravos, se obedecer, desrespeita a cultura de quem ele conquistou, o Alexandre o Grande usou uma outra estratégia. Ele não desrespeitou a cultura dos povos que ele conquistou, pelo contrário, ele permitia que esses povos continuassem cultuando seus deuses, não destruía o templo deles. Então ele deixava os povos vencidos continuarem a manter ali a sua vida, suas tradições, para que assim eles não se revoltassem, não fizessem rebeliões contra ele. E aí uma outra estratégia que ele usava muito era usar os comandantes do exército dele, né, para se casar com moças das famílias mais importantes desses povos que ele conquistava. Assim ficava todo mundo meio que amigo, entre em família, né? Inclusive ele até casou com uma princesa persa, né, quando ele conquistou a região, para evitar ali futuros conflitos, confrontos. Infelizmente, o Alexandre o Grande ele morreu jovem, ele morreu com 32 anos, ali por volta de 323 a.C., né, provavelmente por causa de uma doença ali, da malária. Mas as regiões que ele tinha conquistado acabaram sendo governadas pelos seus antigos generais por mais algum tempo, até que esses territórios foram, né, se dissolvendo, se separando, conseguindo independência, sendo tomada por outros povos e culturas. Né? Mas olha como a figura do Alexandre o Grande foi bem importante. Ele dominou ali toda aquela região que a gente estudou nesse período que a gente está vendo história antiga, e ele ajudou a espalhar a cultura grega. Que ele não era grego, ele era macedônico, mas ele adorava a cultura grega, ele achava a cultura grega muito rica, muito importante. E aí, então, todo o território que ele conquistou, ele ajudava a espalhar a cultura grega, né? A cultura que a gente chama de helenismo. Então eu espero que nessa videoaula de hoje vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a Grécia Antiga, os costumes, os deuses, entendido a importância desse povo para nós. E eu aguardo então que vocês realizem as atividades e me enviem para correção. E aguardo vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau!